Muito bem, então, bom dia a todos que estão participando neste momento da reunião, boa tarde ou boa noite para aqueles que assistirem esse vídeo em momentos outros, quando lhes seja permitido. Mais uma vez, reunimos o- a nossa comunidade no Sauaçuí em debate. Esse é o quinto debate consecutivo, todo segundo domingo do mês, das 10 horas às 10h40. A gente reúne a comunidade sauaçuense, não sei nem se o termo é esse, para que a gente possa refletir sobre algo que diz respeito à nossa comunidade, para o bem-estar, para a melhoria coletiva. Então, o primeiro debate que nós tivemos foi, a ideia era que fosse um debate, não foi possível, foi uma entrevista que fizemos à Edna que pleiteava e pleiteia ser a presidenta da associação, né, dos moradores de Sauaçuí. Então, o segundo debate, nós trouxemos um biólogo, Juliano Fritscher, ele que foi morador, inclusive, daqui, um profundo conhecedor da APA, dos corais e tal. Ele pôde colaborar conosco, dando dicas valiosíssimas de como a gente manter o bem-estar e a qualidade de vida que hoje a natureza nos permite, de morar mergulhado dentro de uma APA. Então, como manter os corais, como manter o nosso manguezal e como manter essa qualidade de vida que a gente tem. Depois nós tivemos uma experiência prática muito interessante, que foi do Juan Manuel. Ele que é um comerciante, teve uma pizzaria, ainda fornece alimentos, é argentino e teve uma iniciativa muito legal que terminou culminando num posto de recolhimento de resíduos sólidos, limpos, secos. Então, aquela caixa, aquelas embalagens, a latinha, aquilo que deve voltar para a indústria, nós passamos a nossa comunidade a juntar. E é muito interessante isso, que a gente começa a transformar o residencial Savassuí num residencial, num condomínio verde, o que agrega um valor muito grande, pois mostra que a gente está caminhando para algo mais civilizado, né? Depois nós tivemos o último debate que aconteceu em dezembro, onde a gente refletiu sobre perspectivas para o ano 2026, para esse ano. E entre elas, o segundo ponto de pauta que a gente vai debater hoje, e que é fazer valer aquilo que está no estatuto da associação, que é a criação do conselho comunitário, que vai ser um assunto que a gente vai debater daqui a pouco. Então, para esse quinto debate, a questão do fornecimento da água está na ordem do dia. Essa, esses últimos 15 dias, nós passamos nos grupos de WhatsApp do nosso condomínio a ver questionamentos acerca do fornecimento ou da falta de água. E culmina justamente no momento em que a nossa associação está dialogando com o fornecedor, que é o seu Nelson, para que a gente consiga equalizar essa situação e continuar tendo uma água de qualidade, num preço que não seja exorbitante. E aí a gente abre o debate, então, trazendo esse primeiro ponto à tona, a respeito da água. Tivemos essa semana uma reunião com a direção da associação, que antecedeu a reunião que se teve com o senhor Nelson, o fornecedor da água. E dessa reunião, a gente conseguiu ter um histórico de como é que foi a luta daqui do condomínio para garantir essa água que hoje é fornecida. Interessante que aqui e acolá a gente ouve falar da BRK, que é uma fornecedora que ela é responsável legalmente pelo fornecimento da água. A Casal continua, a Casal faz a prospecção e entrega a água para que seja distribuída pela BRK. E nesse sentido, pelo site da BRK, a gente percebe que nesse mês de dezembro, a contar a partir de agora do mês de janeiro, haverá um aumento da conta de água. Então, os moradores
que tem residência também em Maceió ou em Paripoeira, eles sentem no bolso, sentirão no bolso esse reajuste, né? Em que a água ela é cobrada até 10 metros cúbicos de água, é cobrado o valor de R$ 7,64 para cada metro cúbico. Então, mesmo que você consuma 5 metros cúbicos, você paga 10 metros cúbicos de água. É uma taxa mínima que é cobrada, né? Mas a partir daí, de 11 metros cúbicos para frente, o valor já quase que dobra, já vai para R$ 13,29. E o valor ele é dobrado, porque o que você consome de água é cobrado também de uma taxa de esgoto. Então, se você gastar R$ 200 de água no mês, a sua conta vai ser de 400, porque R$ 200 foi efetivamente o seu consumo de água, mas você paga mais de 200 pela taxa de esgoto. O que faz com que, quando a gente coloca na balança, a gente percebe que as direções da associação nossa, de anos atrás, conseguiu achar uma saída muito interessante, que é esse fornecimento de água que a gente tem, em que a gente, no fundo, paga um valor que, comparativamente com o que a BRK haveria de cobrar, é um valor muito tranquilo para a gente. Então, o que a gente precisa, de repente, nesse diálogo, é ver as perspectivas que se tem, enquanto comunidade, acharmos saídas para evitar, por exemplo, o que a gente viu essa semana, que foram várias pessoas se queixando da falta de água, está pingando, e, e a gente sabe que em época em que o condomínio ele enche, carnaval, por exemplo, que se avizinha, há uma perspectiva de que isso venha a se agravar. Então, esse é um preâmbulo que a gente coloca, abrindo. Não sei se o Laércio quer comentar alguma coisa. E hoje, particularmente, nós temos a participação do Íris, pastor Íris, que é responsável pela parte de comunicação, que gentilmente se dispôs a participar conosco desse diálogo para que ele possa passar as últimas informações que foram colhidas de ontem, de uma reunião que se teve da direção da nossa associação com o senhor Nelson. Então, Laércio, se quiser, a gente pode partir já para que o Íris. Pastor Íris, está conseguindo ouvir bem a gente? Você está com a palavra, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença, viu? Ok, um bom dia a todos, né? Antes que a gente possa entrar na pauta, eu sou o pastor Íris, faço parte da comunicação do Residencial Salsuí, e nós estamos disponíveis para alguns questionamentos, algumas perguntas, porque para isso nós fizemos uma reunião, e tomamos algumas decisões e temos algumas informações a serem passadas para alguns membros que estão participando dessa live, o Salsuí. Então, estou disponível para algumas perguntas. Se tiver ao meu alcance, será uma honra passar para vocês. Tá certo, Iris. Então, você já poderia dar o pontapé inicial nisso. Ontem Sim, nós tivemos um diálogo da nossa associação com o senhor Nelson, que tem sido fornecedor de água da gente. Quando de uma reunião que antecedeu, nós percebemos que há um pleito por parte do seu Nelson de que haja uma majoração no valor, porque os últimos 4 anos, se não me engano, não teve nenhum reajuste. Então, saber o que é que avançou nesse aspecto, com respeito, também, e naturalmente a associação deve ter levantado isso, o questionamento de alguns moradores da falta de água, da redução da quantidade de água esperada, né? Então, se esse assunto também foi à tona, foi debatido, e o que é que a gente pode colher disso? pois é, Cláudio, a gente tem ouvido alguns comentários sobre a falta d'água e também tem um sentido, né? Um martírio grande pela falta da água e nós esperamos um momento certo até que agendamos uma reunião com o senhor Nelson,
fornecedor de água aqui para o condomínio, e ele gentilmente se apresentou ontem às 15 horas na nossa reunião e nós indagamos ele com relação à falta d'água. Ele falou que existem alguns obstáculos impedindo a vazão e a pressão da água, e que a partir, entrando um pouco mais profundo, tivemos aqui pavimentação e asfaltamento das ruas, 1, 2, 3, 4. Nesse trabalho, algumas das empresas quebraram canos que abastecem nossos lares, né, cano de fornecimento de água. E muitos deles foi convidado o Nelson, avisaram o Amaro. Outros, eles corrigiram sem avisar. O que acontece? Alguma tubulação que ela era plana ou apenas tinha uma curva, ela tem um melhor vazão, uma melhor pressão. Mas eles consertaram ela, fizeram conexões de 90 graus. Então, isso quebra a pressão da água e quebra a vazão. Estamos pensando, ele falou, junto conosco, que o problema é esse, da falta de vazão e não abastecimento aos lares de Sauaçuí. Porém, ficou combinado para segunda-feira, já estamos detectado o local para fazer uma escavação e corrigir esse problema. Primeiro na Rua 2, em frente à Casa do Júnior, ali é um local mais fácil. Depois, se a gente sentir a melhora, no mesmo dia, a gente vai partir para as outras ruas para fazer a correção. Essa foi a primeira a primeira ação a passar para nós. Mas ele disse que, se porventura o problema não for esse, há uma opção de se colocar uma caixa d'água intermediária aqui no Sauaçuí, onde essa caixa d'água recebe a água diretamente do poço, é uma caixa grande, e ela vai distribuir para os lares, para as pessoas. E nós esperamos que isso seja, se for o caso, seja corrigido para melhor servir a comunidade aqui de Sauaçuí, que está muito, acredito, chateada, junto comigo, que faço parte e moro aqui, desse problema da falta de água, que houve uma piora considerável, mas nós queremos melhorar, estamos trabalhando coesos juntos, essa diretoria, assim como a outra trabalhou, estamos trabalhando com o apoio dos moradores, de pessoas que nos dão esse suporte. Eu acredito que vai ser solucionado. Mas se tiver mais alguma coisa, pode perguntar. E com relação ao aumento, eu soube que teve o valor, parece que era R$ 110 a taxa. E houve um aumento para 124, segundo a forma como eles calculam, mas que nós só vamos começar a pagar isso aí quando esse problema do abastecimento, do fornecimento da água normalizar. Foi assim combinado na reunião. E nós queremos compartilhar com todos os moradores também, que estamos disponíveis para qualquer pergunta. No meu caso, se eu sou da comunicação, pode conversar comigo. Pode falar com o Amaro, e se quiser falar com o Nelson, para a gente, o condomínio, ou seja, para o loteamento. Se tiver mais algum questionamento, estou disponível. Muito Quero obrigado. fazer um comentário, Iris e demais amigos aqui presentes, que é acerca da qualidade da água. Eu sinto que a água ela tem muita qualidade. É uma água muito boa, onde lá ela usa um botijão, água, que vai com filtro tradicional, bem brasileiro, que a gente adota, particularmente aqui no Nordeste, e poucas vezes eu preciso estar lavando as velas do filtro. E quando vou lavar, eu percebo que o nível de resíduo, de sujeira é pequeno. Isso mostra que essa água que está sendo drenada para a gente é uma água de qualidade.
E se porventura, e é o que está acontecendo, né? Não à toa a gente tem essa queixa por parte de alguns moradores, particularmente desses moradores que moram mais próximo aqui do mar, né? Por exemplo, estou morando aqui nesse último condomínio, né, no Rio Mar, e aqui a gente está no limite do mangue, né? Então, as casas que por aqui estão, ela é, são justamente aquelas em que pega a menor das pressões, porque a água vindo do morro vem nutrindo as casas até chegar aqui, 1,3 km depois, já chega com uma pressão menor. É natural que se porventura, e aí é uma sugestão que a gente quer passar para os amigos que estão acompanhando conosco e que sentem na pele essa dificuldade. Se porventura esse problema não for solucionado por agora, seria interessante que estudassem a possibilidade de colocar uma pequena cisterna, 1.000, 2.000 litros, em que você coloque de um reservatório subterrâneo, né, com uma bomba inteligente que quando da falta da água da rua ela já acionasse, e esse problema poderia ser solucionado, que é o que eu percebo que algumas residências já fizeram. Então, naturalmente, aqueles que reclamam são aqueles que provavelmente não têm ainda uma cisterna e dependem exclusivamente dessa pressão. E eu fico imaginando assim, gente, que o condomínio, ele ainda tem muitos lotes que não foram construídos. É importante, Iris e demais membros, eu vi que o Erivan, nosso amigo e presidente da associação, está presente aqui na reunião, tão batalhador, Erivan, obrigado pela tua presença. Quando esse condomínio ele estiver todo em pé, todos os lotes tiverem sido ocupados por suas respectivas casas, a tendência é que possa se agravar mais essa situação. Então, quiçá, essa caixa d'água, ela já chegue em bom momento, numa perspectiva de que possa ser efetivada, ser construída pelo seu Nelson, né? Uma parceria com a nossa associação, de repente, para a gente já garantir que quando essas outras casas, e a partir de agora é provável que haja uma aceleração das construções, que a gente não venha a ter esse problema agravado. E aí eu abro, então, para que aqueles que queiram fazer comentário a respeito desse primeiro ponto, questão da água, que possam abrir o microfone e externar sua opinião. Eu tenho um problema técnico. Alguém quer falar? Bom dia. Depois eu me inscrevo aí. Tá, Patrícia. eu preciso só falar de um problema técnico. Nós temos só 10 minutos. Pode falar. Como a gente tem 40 minutos de Zoom, faltam 10 minutos para a gente terminar a gravação, porque a gente passou bastante tempo para começar. Então, nesses 10 minutos, precisamos correr Ok. para estabelecer aí o final. Era isso. Alguém pediu a palavra aí, não lembro quem foi. Oi, fui eu. Bom, Então, bom dia. Acho ótimo Pode esse falar. momento. Estão me escutando? Bem, pode falar. Mas acho que não estão me vendo, né? Então, bom dia. É muito importante esse momento. Eu sou do Suaçuí há cerca de 40 anos. Então, a história da água, minha família participou da história da água. E assim, nós sempre tivemos problemas com a água, só que agora está algo extraordinário. Então, eh, essa questão, e aí eu estive também na secretaria, né, com a Amara, conversei com ele no mesmo dia que vocês estiveram, só que eu estive à tarde. E conversei com ele sobre isso. Enviei e-mail, porque aí eu queria me comunicar formalmente sobre a questão da água, porque nós estamos dentro de casa, não tem uma gota d'água. Como é que um morador que está aí há 40 anos chega a esse cúmulo de não ter uma gota d'água dentro de casa? Da casa, não tem uma gota d'água na torneira, não tem. Então, assim, não é um problema recente. Aí, é, foi dito, né? O Amaro disse que não tinha recebido o e-mail que eu mandei. Eu me comuniquei pelo grupo do WhatsApp, fui eu que iniciei a lista.
Adoro o Salsuí, todo mundo sabe disso. Que nas reuniões de... Nós não somos um condomínio, né? Nós somos uma associação. Na reunião da associação, eu repito isso todas as vezes, de que eu adoro o Salsuí. Então, tudo o que a gente quer é que o Salsuí fique cada vez melhor. Eu participo de 2 grupos, soube que tem mais um terceiro grupo, e aí isso cria uma certa confusão. Né, que é o responsável pela comunicação, não sei, gostaria de confirmar, se não tive nenhuma resposta, ninguém me disse nada, nem foi ninguém da diretoria, e assim, isso soa-me como desrespeitoso. Se eu estou falando educadamente, perguntando, mas fez isso várias vezes, vários dias, ninguém me deu nenhum retorno. Isso para mim é desrespeitoso. Eu comentei isso com a Amara, estou falando com a Amara o que eu falei, estou falando para aqui o que eu vou dizer com a Amara. Então, aí vem o questionamento. Ele disse: vamos fazer uma reunião sexta-feira, sábado, com o Nelson. Eu disse: Amara, há décadas que se faz reunião com o Nelson. Só que agora chegou ao máximo. Eu estava, quando ele disse: qual é a pauta da reunião? Minha gente, é óbvio, a pauta da reunião é falta d'água. Ele disse, semana passada, que ia ter uma reunião com os engenheiros da obra. Ele disse, Nelson, não houve. Enquanto isso, estou sem água. Água é um bem essencial. Eu não quero uma solução para daqui a 2 meses. Eu quero uma solução para esta semana, porque o Nelson, a empresa que fornece, é conhecedora de todos os nossos problemas. Eu não tenho água, então não posso esperar. É justo o que eu estou pedindo? É justo. Não mereço que seja feito algo que mereço. Então, aí uma coisa, eu gostaria de saber como é que é a forma de se comunicar com a associação. Por que que vai começar pela Rua 2? Por que que só vai começar agora segunda-feira, se ele disse semana passada que ia ter reunião com os engenheiros? Mais uma semana passou, por que que ele não já entrou em ação? Ele sabe qual é o problema. Não é ele, é a empresa. Para a gente não ficar, né, colocando o nome nas... Então, uma semana. Agora é mais outra semana. E aí vai começar pela Rua 2, e aí vai descobrir... Aí a obra, o asfalto, não ficou acompanhando onde é que era, que passava os canos para onde é que ia. Ninguém nem sabia onde é que estavam os canos na hora do asfalto. Tinha cano que estava do outro lado da rua, e o cano vinha para o lado oposto, a casa oposta. Então, assim, a empresa que nos fornece água há décadas, ela precisa é, se sentir responsável. Então, não quero solução para daqui a 2 semanas, nem um mês. Eu quero solução para amanhã. Obrigada, Isaías, e parabéns pela iniciativa desse momento. Agora, bom, pelo que a gente viu do relato do Iris, amanhã, segunda-feira, começa a haver um atendimento mais particularizado para ver se resolve esse problema da falta d'água, não é isso, Iris? Isso, procede toda a reclamação, toda a insatisfação da Patrícia, até porque eu também sinto na pele, apesar de que na minha casa pouca água mais aparece. Mas o problema é de todos, a gente abraçou a causa e estamos cobrando muito mais do Nelson. Como eu tenho um pouco mais de conhecimento dessa área também, eu conversei com o Nelson, procurei saber o que estava acontecendo, se o problema era a capacidade da bomba. Sei que a pressão da água lá é 5 quilos, perguntei a distância, falou que era 3 quilômetros até aqui. Perguntei sobre a descarga da bomba e o tronco de onde fornece cada linha que entra na rua 1, 2, 3 e 4. Então, sai a água da bomba, vem do poço, passa na bomba, é distribuído para 4 linhas que chega até aqui. 3 quilômetros de distância, tem perda de pressão, perda de vazão. Mas com os problemas que possivelmente aconteceram aqui, do conserto da tubulação, e a tubulação ficou com 90 graus, então a gente sabe que houve uma perda de pressão e de vazão. Mas que esse problema já vem acontecendo, eu soube, eu tenho 4 anos aqui, e já tem um tempo que nessa época há uma escassez de fornecimento de água. Questionei a ele se uma bomba só resolve,
se seria melhor uma bomba com melhor potencial, se a tubulação poderia aumentar o diâmetro da tubulação, porque eu fiz as perguntas de técnica dentro de uma área que eu conheço. O que ele me respondeu é que há 2 poços, um poço serve aqui, a água tem, a bomba supra a necessidade, a vazão da bomba dá muito bem para suprir esse condomínio, o Lauro Braga e outro que puder entrar. Então, nós não vamos ter problema, acredito assim, se os moradores preencherem aqui, povoarem aqui, porque vai ter água de sobra. Mas o problema é que, no momento da diretoria, dos moradores, de todos nós, e nós passamos isso para o Nelson. Eu digo, Nelson, para que você venha, e no momento certo, que eu sei que está na época, cobrar a taxa que é devida, tem que ter a qualidade da água, o fornecimento da vazão adequada para que tenha um hidrômetro em cada residência. Então, a gente sabe que em locais que se colocam bombas, em locais que sempre está tirando água da piscina e abastecendo, há um benefício de água para ele, porque a bomba puxa da rua, e outros que não tem bomba, a água enfraquece a ponto de não ter nem água na torneira. Falei isso para ele, digo, olha, temos que ter um suprimento, que mesmo que alguém troque água da piscina uma vez ou outra, mesmo que alguém utilize essa água, enche a caixa de cima da sua casa, mas que não falte, porque pagamos para isso.